Pare tudo o que você está fazendo agora. O que eu vou revelar nos próximos minutos vai transformar completamente como você enxerga cada dor, cada lágrima, cada noite sem dormir que você já viveu. Existe um código divino por trás do sofrimento dos escolhidos que a maioria das pessoas nunca descobriu. Você já se perguntou por que Davi teve que matar um leão e um urso antes de enfrentar Golias? Por que José foi vendido como escravo antes de governar o Egito? Por que Moisés pastoreou ovelhas durante 40 anos antes de liderar Israel? Por que Paulo ficou cego antes de enxergar a verdade? Não foi coincidência. Existe uma sequência divina, um protocolo secreto que Deus usa para preparar seus escolhidos para a vitória. E se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Deus tem algo específico para mostrar a você. A Bíblia diz em Isaías capítulo 48, versículo 10: Eis que te acrisolei, mas não como prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E essa preparação acontece através de um processo que poucos compreendem. Talvez você esteja passando por um vale agora. Talvez sinta que Deus te esqueceu. Talvez a dor pareça não ter fim. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida hoje. Você não é vítima das circunstâncias. Você é um escolhido sendo preparado para reinar. Nos próximos minutos, você vai descobrir o protocolo secreto que Deus usa para forjar seus escolhidos. Os 5 estágios da forja divina. Como saber se você está sendo preparado para algo grande. A fórmula da transformação de vítima para vencedor. E no final, uma oração profética que vai acelerar seu processo. Eu quero convidá-lo a fazer algo poderoso agora. Nos comentários abaixo, eu quero que você declare junto comigo uma confissão de fé que vai selar esta revelação em sua vida. Escreva estas palavras: Deus está transformando minha dor em propósito eterno. Quando você declara isso publicamente, você está ativando a fé que acelera o cumprimento das promessas de Deus. E se você deseja continuar recebendo revelações como esta, que vão fortalecer sua fé e iluminar seu caminho, inscreva-se em nosso canal. Aqui você encontrará palavras que vão direto ao seu coração, ensinamentos que vão transformar sua perspectiva e orações que vão acelerar o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Mas antes de começarmos, deixe eu te contar algo que vai te chocar sobre como Deus realmente trabalha na vida de seus ungidos. O protocolo secreto da forja divina. Existe um segredo que Deus mantém escondido da maioria das pessoas, mas que Ele revela apenas aos seus escolhidos durante o processo mais doloroso de suas vidas. É o protocolo secreto da forja divina, um método que o Criador usa há milênios para transformar pessoas comuns em instrumentos extraordinários de sua glória. Quando você observa a vida dos grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, você descobre um padrão que não pode ser ignorado. Todos eles passaram por um período de intensa dor antes de manifestarem o poder de Deus de forma extraordinária. Não foi coincidência, foi design divino. A Bíblia nos revela em Hebreus capítulo 12, versículo 6: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Existe uma diferença fundamental entre correção por desobediência e forja por escolha divina. Quando Deus escolhe alguém para uma missão específica, Ele não pode simplesmente entregar o poder sem antes preparar o vaso. Imagine tentar colocar água fervente em um copo de vidro comum. O copo se quebraria instantaneamente. Da mesma forma,
Deus precisa fortalecer o vaso antes de derramar sua glória. O protocolo da forja divina funciona como uma fornalha controlada. Deus permite que o calor aumente gradualmente, nunca além do que você pode suportar, mas sempre o suficiente para queimar as impurezas e fortalecer sua estrutura espiritual. Cada lágrima que você derrama, cada noite sem dormir, cada momento de aparente abandono faz parte de um processo meticulosamente planejado pelo Criador. José entendeu isso quando disse aos seus irmãos em Gênesis capítulo 50, versículo 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Ele reconheceu que por trás de toda traição humana havia um propósito divino sendo cumprido. O que diferencia a dor comum da dor da forja é o propósito. A dor comum vem como consequência de escolhas erradas ou simplesmente como parte da condição humana caída. Mas a dor da forja vem diretamente das mãos de Deus como preparação para algo maior. É uma dor que não faz sentido na perspectiva humana, mas que revela sua lógica perfeita na perspectiva eterna. Quando você está sendo forjado por Deus, você sente uma paz inexplicável no meio do caos. Você chora, mas não se desespera. Você sofre, mas não perde a fé. Você é ferido, mas não se torna amargo. Isso acontece porque seu espírito reconhece que está sendo preparado para algo extraordinário. A anatomia espiritual da dor sagrada. Nem toda dor é criada igual. Existe uma diferença profunda entre a dor que destrói e a dor que constrói, entre o sofrimento que quebra e o sofrimento que molda. A dor sagrada possui uma anatomia específica, características únicas que a distinguem de qualquer outro tipo de aflição humana. A primeira característica da dor sagrada é sua origem divina. Ela não vem do inimigo, não vem do pecado, não vem de escolhas erradas. Ela vem diretamente das mãos do Pai Celestial como um instrumento de preparação. É como o bisturi do cirurgião que corta para curar, que fere para salvar. Jó experimentou essa dor sagrada quando Deus permitiu que Satanás o tocasse, mas dentro de limites específicos. A Bíblia nos mostra em Jó, capítulo 1, versículo 12, que Deus disse: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Deus estava no controle absoluto do processo, mesmo quando parecia que tudo estava fora de controle. A segunda característica da dor sagrada é sua precisão cirúrgica. Ela atinge exatamente os pontos que precisam ser trabalhados em sua vida. Se você tem problemas com orgulho, a dor sagrada vai atacar sua reputação. Se você tem problemas com controle, ela vai atacar sua capacidade de controlar as circunstâncias. Se você tem problemas com confiança em recursos humanos, ela vai atacar suas seguranças materiais. Davi experimentou isso quando foi perseguido por Saul. A perseguição não era aleatória. Ela estava moldando o futuro rei de Israel. Cada caverna onde Davi se escondeu, cada momento de medo que ele viveu, cada vez que ele teve oportunidade de matar Saul e escolheu não fazer, estava sendo forjado o caráter de um rei segundo o coração de Deus. A terceira característica da dor sagrada é sua duração determinada. Ela não é eterna, ela tem um prazo de validade estabelecido por Deus. A Bíblia nos promete em Salmos capítulo 30, versículo 5: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas Deus sabe exatamente quanto tempo você precisa na fornalha. A quarta característica é sua capacidade de gerar compaixão genuína. Quando você passa pela dor sagrada, você desenvolve uma empatia sobrenatural pelas dores dos outros. Você se torna um consolador ungido, porque conhece o Deus de toda consolação através de sua própria experiência de dor. Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação.
para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. A dor sagrada não é apenas para seu benefício pessoal, ela é para capacitá-lo a ministrar cura aos outros. A quinta e mais poderosa característica da dor sagrada é sua capacidade de revelar a glória de Deus de forma extraordinária. Quando você sai do processo, as pessoas não conseguem explicar como você sobreviveu, como você manteve a fé, como você não se tornou amargo. Sua vida se torna um testemunho vivo do poder sustentador de Deus. O fenômeno do isolamento divino. Quando Deus decide forjar um escolhido, uma das primeiras coisas que Ele faz é removê-lo das multidões. O isolamento divino não é punição, é preparação. É o processo através do qual Deus separa seus ungidos do ruído do mundo para que possam ouvir sua voz com clareza absoluta. Moisés experimentou 40 anos de isolamento no deserto, cuidando de ovelhas, antes de ser chamado para liderar o povo de Deus. Não foi tempo perdido, foi tempo de preparação. No silêncio do deserto, longe das distrações do Egito, Deus estava moldando o libertador de Israel. Cada dia, pastoreando ovelhas, era uma aula prática de liderança que ele usaria para pastorear uma nação inteira. O isolamento divino tem características específicas que o distinguem do isolamento comum. Primeiro, ele vem acompanhado de uma sede insaciável pela presença de Deus. Quando você está sendo isolado por Deus, você não busca entretenimento para preencher o vazio, você busca mais intimidade com o Criador. Davi viveu isso intensamente quando fugia de Saul pelas cavernas. Em vez de se amargurar pela solidão, ele compôs os salmos mais profundos da Bíblia. No Salmo 57, versículo 1, ele escreveu: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e na sombra das Tuas asas me abrigo. O isolamento se tornou o berço de uma intimidade extraordinária com Deus. Durante o isolamento divino, Deus remove sistematicamente as pessoas que poderiam interferir em seu processo de formação. Amigos que não compreendem sua jornada se afastam naturalmente. Relacionamentos superficiais se desfazem. Até mesmo familiares podem criar distância. Isso não é rejeição, é proteção divina. Jesus mesmo experimentou esse isolamento antes de iniciar seu ministério público. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias. Marcos, capítulo 1, versículo 13 nos diz: E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o serviam. No isolamento mais extremo, cercado apenas por feras e anjos, Jesus foi preparado para enfrentar a missão mais importante da história. O isolamento divino também serve para quebrar sua dependência de aprovação humana. Quando você está sozinho com Deus, você aprende que sua aprovação é suficiente. Você para de buscar validação externa e encontra sua identidade exclusivamente em quem Deus diz que você é. Essa é uma lição fundamental para qualquer pessoa que será usada poderosamente por Deus. Durante esse período, Deus também remove as muletas emocionais e espirituais que você usava. Você não pode mais depender de outros para orar por você, para profetizar sobre sua vida, para te encorajar. Você precisa aprender a se conectar diretamente com Deus, a ouvir sua voz sem intermediários, a encontrar força apenas nele. O profeta Elias passou por esse isolamento no ribeiro de Querite, onde foi alimentado por corvos. Ali, longe de tudo e todos, ele aprendeu que Deus pode prover de maneiras sobrenaturais. Quando você está isolado por Deus, você descobre recursos divinos que nunca soube que existiam. O isolamento divino termina quando você está completamente dependente de Deus e totalmente independente da opinião humana.
Quando você sai desse período, você carrega uma autoridade espiritual que não pode ser questionada, porque foi forjada na intimidade com o Altíssimo. A ciência espiritual da resistência sobrenatural. Existe uma lei espiritual que poucos conhecem. Deus desenvolve resistência sobrenatural em seus escolhidos através de adversidades controladas e progressivas. Como um atleta que aumenta gradualmente o peso dos exercícios para fortalecer os músculos, Deus aumenta progressivamente a pressão espiritual para desenvolver uma capacidade sobrenatural de resistência. A resistência sobrenatural não é algo que você nasce tendo, é algo que Deus desenvolve em você através de um processo científico e preciso. Cada batalha que você enfrenta é cuidadosamente calibrada para expandir sua capacidade de suportar pressões maiores no futuro. Deus nunca permite que você enfrente mais do que pode aguentar, mas Ele sempre permite o suficiente para que você cresça. Paulo entendeu essa ciência espiritual quando escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Ele chamou suas intensas perseguições de leve e momentânea, porque havia desenvolvido uma perspectiva sobrenatural através do processo de resistência. O primeiro estágio da resistência sobrenatural é a resistência emocional. Deus permite situações que testam sua estabilidade emocional, sua capacidade de manter a paz no meio da tempestade. Você aprende a não ser movido por circunstâncias externas, porque sua âncora está firmada no eterno, não no temporal. Daniel desenvolveu essa resistência quando foi jogado na cova dos leões. A Bíblia nos conta, em Daniel capítulo 6, versículo 23, que nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Sua resistência emocional era tão forte que nem mesmo a presença de leões famintos conseguiu abalar sua confiança em Deus. O segundo estágio é a resistência mental. Deus permite ataques contra sua mente, pensamentos de dúvida, questionamentos sobre sua identidade e chamado. Você aprende a tomar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sua mente se torna uma fortaleza inexpugnável contra as mentiras do inimigo. O terceiro estágio é a resistência espiritual. Aqui, Deus permite que você enfrente oposição espiritual direta. Você aprende a guerrear nos lugares celestiais, a usar as armas espirituais com maestria. Sua sensibilidade espiritual se aguça ao ponto de discernir batalhas que outros nem percebem. Eliseu demonstrou essa resistência quando estava cercado pelo exército sírio. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, ele disse ao seu servo: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Ele via a realidade espiritual enquanto outros viam apenas a realidade física. O quarto estágio é a resistência física. Deus permite que seu corpo seja testado além dos limites humanos normais. Você descobre que pode jejuar mais tempo, orar mais horas, trabalhar com menos descanso. Seu corpo se torna um templo fortalecido pelo Espírito Santo. A resistência sobrenatural também inclui a capacidade de suportar traição sem se tornar cínico, rejeição sem se tornar amargo, injustiça sem se tornar vingativo. Você desenvolve uma pele espiritual tão espessa que as flechas do inimigo não conseguem mais penetrar em seu coração. José demonstrou essa resistência máxima quando foi traído pelos irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido pelo copeiro. Cada adversidade aumentou sua capacidade de resistir até que ele se tornou praticamente indestrutível espiritualmente. Quando finalmente chegou ao poder, ele tinha uma resistência sobrenatural que o capacitava a governar uma nação inteira durante uma crise mundial. O código genético da autoridade espiritual.
Existe um segredo que separa líderes religiosos de verdadeiros generais espirituais. A autoridade genuína só pode ser gerada através da dor autêntica. Não é conhecimento teológico, não é carisma natural, não é habilidade de comunicação. É a dor processada corretamente que cria o código genético da autoridade espiritual verdadeira. Quando você observa Jesus, o maior líder espiritual da história, você descobre que sua autoridade não vinha de seus milagres ou de sua sabedoria. Vinha do fato de que ele havia experimentado cada tipo de dor humana possível. Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. A autoridade espiritual funciona como DNA espiritual. Assim como o DNA físico carrega informações genéticas que determinam características físicas, a dor processada corretamente cria um DNA espiritual que carrega autoridade divina. Essa autoridade não pode ser imitada, não pode ser aprendida em seminários, não pode ser transferida através de imposição de mãos. Paulo possuía essa autoridade porque havia sido espancado, apedrejado, naufragado, preso, traído. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele lista suas credenciais de sofrimento como prova de sua autoridade apostólica. Ele não se vangloriava de seus títulos acadêmicos ou de sua linhagem religiosa, mas de suas cicatrizes espirituais. O primeiro elemento do código genético da autoridade é a compaixão genuína. Quando você passou pela dor real, você desenvolve uma compaixão que vai além da simpatia superficial. Você sente a dor dos outros em seu próprio espírito, porque reconhece a linguagem universal do sofrimento humano. O segundo elemento é a credibilidade inquestionável. Quando você fala sobre vitória, as pessoas sabem que você conhece a derrota. Quando você fala sobre fé, elas sabem que você enfrentou dúvidas reais. Quando você fala sobre esperança, elas sabem que você esteve no vale da sombra da morte. Jó desenvolveu essa credibilidade quando perdeu tudo e depois foi restaurado. Quando ele falava sobre a fidelidade de Deus, ninguém podia questionar, porque todos sabiam o que ele havia passado. Sua autoridade não vinha de teorias, vinha de experiência testada no fogo da adversidade. O terceiro elemento é a unção sobrenatural. Deus unge de forma especial aqueles que pagaram o preço da dor. Essa unção não é emocional ou psicológica. É uma capacidade sobrenatural de tocar vidas, quebrar cadeias espirituais, liberar cativos. É uma autoridade que demos reconhecem e respeitam. O quarto elemento é a sabedoria prática. A dor ensina lições que não podem ser aprendidas em livros. Você desenvolve uma sabedoria prática que vem de ter navegado através de tempestades reais. Você sabe como aconselhar porque você precisou de conselho. Você sabe como consolar porque você precisou de consolação. Davi possuía essa sabedoria prática quando escreveu os Salmos. Cada palavra vinha de experiência real. Cada promessa havia sido testada em sua própria vida. Por isso, seus salmos ainda consolam e fortalecem pessoas milhares de anos depois. O quinto elemento é a autoridade profética. Quando você passou pelo processo da dor divina, você desenvolve uma capacidade sobrenatural de discernir os tempos e as estações espirituais. Você consegue ver além das aparências porque seus olhos espirituais foram aguçados através do sofrimento. A autoridade espiritual verdadeira não pode ser fabricada ou falsificada. Ela é reconhecida instantaneamente por aqueles que também passaram pelo processo. É como uma linguagem secreta que apenas os iniciados compreendem. Quando você possui essa autoridade, você não precisa se promover ou se defender. Ela fala por si mesma através da unção que carrega. A alquimia divina,
da transformação interior. Deus é o único alquimista verdadeiro da história. Enquanto os alquimistas medievais tentavam transformar metais comuns em ouro e falhavam, Deus possui a fórmula perfeita para transformar traumas em testemunhos, feridas em unção e cicatrizes em credenciais espirituais. Essa alquimia divina é um processo místico que acontece no laboratório secreto do coração humano. A transformação interior não acontece automaticamente com o tempo. Muitas pessoas passam por dores terríveis e saem amarguradas, cínicas, destruídas. A diferença está na forma como você permite que Deus processe sua dor. É a diferença entre deixar uma ferida infeccionar ou permitir que ela cicatrize adequadamente. José é o exemplo perfeito dessa alquimia divina. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão. Cada experiência dolorosa poderia ter se tornado veneno em sua alma, mas ele permitiu que Deus transformasse cada injustiça em sabedoria, cada traição em compaixão, cada ferida em força. O primeiro estágio da alquimia divina é a aceitação sobrenatural. Você para de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. Você entende que Deus está usando cada circunstância, mesmo as mais dolorosas, para esculpir algo belo em sua vida. Essa aceitação não é resignação passiva, é parceria ativa com o propósito divino. O segundo estágio é a extração da essência. Assim como o perfumista extrai a essência das flores através da pressão, Deus extrai virtudes espirituais de suas experiências dolorosas. Paciência é extraída da espera prolongada. Fé é extraída da incerteza. Esperança é extraída do desespero aparente. Abacuque experimentou essa extração quando escreveu no capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Da falta absoluta, Deus extraiu alegria pura. O terceiro estágio é a purificação através do fogo. Deus permite que você passe por fornalhas espirituais que queimam as impurezas de seu caráter. Orgulho, egoísmo, medo, insegurança, tudo que não reflete a natureza de Cristo é consumido no fogo da adversidade. Você sai mais puro, mais parecido com Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram essa purificação literal quando foram jogados na fornalha ardente. Daniel, capítulo 3, versículo 27, nos conta que os cabelos das suas cabeças não foram chamuscados, nem os seus vestidos se mudaram, nem cheiro de fogo passou por eles. O fogo só queimou as cordas que os amarravam. O quarto estágio é a cristalização da sabedoria. Suas experiências dolorosas se cristalizam em sabedoria prática que você pode usar para ajudar outros. Cada lágrima derramada se torna uma fonte de consolação para os aflitos. Cada noite de insônia se torna intercessão pelos que sofrem. O quinto estágio é a multiplicação sobrenatural. Deus pega sua dor processada e a multiplica em bênção para multidões. Sua história de superação se torna esperança para os desesperançados. Seu testemunho de fidelidade divina se torna âncora para os que estão à deriva. A alquimia divina também transforma sua perspectiva sobre o sofrimento. Você para de ver a dor como inimiga e começa a vê-la como aliada. Você entende que sem pressão não há diamantes, sem fogo não há ouro puro, sem morte não há ressurreição. Sua dor se torna sua maior professora e sua melhor amiga. O resultado final da alquimia divina é uma vida que reflete a glória de Deus de forma extraordinária.
Pessoas olham para você e não conseguem explicar como você sobreviveu, como manteve a fé, como não se tornou amargo. Sua própria existência se torna um milagre vivo que aponta para a grandeza de Deus. A revelação do propósito eterno. Chegamos ao momento mais poderoso desta revelação. Tudo que você viveu, cada lágrima que derramou, cada noite sem dormir, cada momento de aparente abandono, converge para um propósito eterno que é maior do que você jamais imaginou. Deus não desperdiça nada na vida de seus escolhidos. Cada dor tem um destino, cada ferida tem uma função, cada cicatriz conta uma história de vitória. O propósito eterno não é apenas sobre sua vida individual. É sobre como Deus vai usar sua história processada para impactar gerações futuras. Sua dor não foi apenas para seu crescimento pessoal, foi para criar um legado espiritual que transcende o tempo. Você está sendo preparado para ser uma ponte entre o céu e a terra, um canal através do qual a glória de Deus fluirá para multidões. Abraão não sabia que sua disposição de sacrificar Isaque estava estabelecendo um padrão profético que apontaria para o sacrifício de Jesus séculos depois. Ele apenas obedeceu no momento da dor, mas Deus estava orquestrando um propósito eterno através de sua obediência radical. A revelação mais impactante é esta: Deus permite que você experimente certas dores para que você possa ministrar cura específica para outros que passarão pelas mesmas dores. Você não sofreu em vão. Cada batalha que você venceu se torna uma estratégia de vitória para outros que enfrentarão batalhas similares. Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Sua dor se tornou qualificação para ministrar consolação divina. O propósito eterno também revela que suas maiores derrotas foram, na verdade, suas maiores vitórias disfarçadas. O que pareceu ser o fim foi, na verdade, o começo. O que pareceu ser morte foi, na verdade, ressurreição em processo. Deus tem uma forma sobrenatural de transformar sepulturas em jardins, cruzes em coroas, vale de ossos secos em exército poderoso. Ezequiel viu essa transformação no vale de ossos secos. O que parecia ser um cemitério de sonhos mortos se tornou um exército invencível quando o sopro de Deus passou sobre ele. Sua vida pode parecer um vale de ossos secos agora, mas Deus está prestes a soprar e ressuscitar tudo que parecia morto. O propósito eterno também inclui a revelação de que você foi escolhido antes da fundação do mundo para passar exatamente pelo que passou. Não foi acidente, não foi azar, não foi punição, foi design divino. Efésios capítulo 1, versículo 4 nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Sua dor foi prevista e propositalmente permitida. A revelação final é que tudo converge para um momento específico no futuro, quando Deus revelará publicamente por que você passou pelo que passou. Será um momento de vindication divina, quando toda injustiça será corrigida, toda lágrima será enxugada, toda pergunta será respondida. Você entenderá que cada segundo de dor valeu a pena. Jó experimentou essa revelação quando Deus o restaurou em dobro. Jó capítulo 42, versículo 12 nos diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Mas a restauração material foi apenas um símbolo da restauração espiritual e eterna que havia acontecido. Sua história não termina com sua dor, ela apenas começa com ela. O que Deus está preparando para seu futuro é tão glorioso que fará toda a sua dor passada parecer insignificante em comparação. Você está sendo preparado para reinar com Cristo, para julgar anjos, para brilhar como as estrelas para sempre.
O propósito eterno é que você se torne uma demonstração viva do poder transformador de Deus. Sua vida será evidência irrefutável de que Deus pode transformar qualquer situação, curar qualquer ferida, restaurar qualquer perda. Você será um testemunho eterno da grandeza infinita do Deus que serve. O momento da manifestação gloriosa. Existe um momento específico na jornada de todo escolhido, quando Deus decide que a preparação terminou e a manifestação deve começar. É o momento mais glorioso e transformador da vida de qualquer pessoa que passou pelo processo da forja divina. É quando Deus remove o véu que escondia seu propósito e revela publicamente por que você passou pelo que passou. Esse momento não chega gradualmente, ele irrompe como um vulcão espiritual que estava sendo preparado nas profundezas por anos. É súbito, é poderoso, é inegável. Um dia você está na obscuridade, no dia seguinte você está no centro da vontade de Deus, sendo usado de forma extraordinária. José experimentou esse momento quando foi tirado da prisão direto para o palácio em um único dia. Gênesis capítulo 41, versículo 14, nos conta: Então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. Em questão de horas, ele passou de prisioneiro esquecido a governador do Egito. 13 anos de preparação foram justificados em um único dia de manifestação. O momento da manifestação gloriosa tem características específicas que o distinguem de qualquer outra experiência. Primeiro, ele vem acompanhado de uma confirmação sobrenatural inegável. Deus não deixa dúvidas de que é Ele quem está agindo. As circunstâncias se alinham de forma tão perfeita que até os incrédulos reconhecem a mão divina. Davi viveu isso quando foi ungido rei publicamente depois de anos fugindo nas cavernas. O mesmo povo que o rejeitou quando ele era perseguido por Saul, agora o aclamava como rei. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3 nos diz: Vieram, pois, todos os anciãos de Israel ter com o rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. O reconhecimento foi unânime e sobrenatural. O segundo sinal do momento da manifestação é a multiplicação exponencial de recursos. Deus não apenas abre uma porta, Ele abre todas as portas necessárias simultaneamente. Recursos financeiros, conexões estratégicas, oportunidades extraordinárias, tudo converge ao mesmo tempo. É como se Deus estivesse compensando todos os anos de escassez em um período concentrado de abundância. O terceiro sinal é a autoridade instantânea. Pessoas que antes não te davam atenção, agora buscam seu conselho. Portas que estavam fechadas por anos se abrem com facilidade sobrenatural. Você não precisa se esforçar para ser reconhecido. O reconhecimento vem naturalmente porque a unção que você carrega é inegável. Esther experimentou isso quando foi escolhida para ser rainha. Esther, capítulo 2, versículo 17, nos conta: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e benevolência diante dele mais do que todas as virgens. Sua autoridade não veio de manipulação ou política, veio da unção divina que estava sobre sua vida. O quarto sinal é a capacidade sobrenatural de impactar multidões. Sua voz agora carrega peso espiritual. Suas palavras têm poder para transformar vidas, quebrar cadeias, liberar cativos. Você descobre que possui uma unção que vai muito além de suas habilidades naturais. O momento da manifestação também traz a revelação completa do propósito eterno. Você finalmente entende por que passou por cada dor, por que enfrentou cada batalha, por que foi isolado por tanto tempo. Tudo faz sentido perfeito na perspectiva divina. Você vê como Deus orquestrou cada circunstância para este momento específico. O mais poderoso sobre o momento da manifestação gloriosa é que ele não é apenas para você.
É para todas as pessoas que Deus quer alcançar através de sua vida. Sua manifestação se torna um portal através do qual a glória de Deus flui para multidões que estão esperando por um milagre. Quando esse momento chegar em sua vida, você saberá. Não haverá dúvidas, não haverá incertezas. Será tão claro quanto o nascer do sol depois da noite mais escura. E você entenderá que cada segundo de dor valeu a pena para chegar a este momento de glória indescritível. Oração profética de ativação. Pai Celestial, neste momento sagrado, eu declaro sobre a vida de quem está ouvindo esta palavra, que o processo da forja divina está sendo completado. Senhor, Tu que conheces cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada momento de aparente abandono, eu profetizo que tudo converge agora para o cumprimento do Teu propósito eterno. Eu declaro que a dor que parecia sem sentido agora revela sua função divina. As feridas que pareciam fatais agora se transformam em fontes de cura para multidões. As cicatrizes que causavam vergonha agora se tornam credenciais de autoridade espiritual. Senhor, que a alquimia divina seja completada neste momento. Profetizo que o isolamento termina agora. A preparação está completa, o vaso foi forjado e está pronto para receber a unção extraordinária que Tu tens reservado. Que toda resistência sobrenatural desenvolvida através da dor agora se manifeste como poder sobrenatural para impactar vidas. Declaro que o código genético da autoridade espiritual está ativado, que a compaixão genuína, a credibilidade inquestionável, a unção sobrenatural, a sabedoria prática e a autoridade profética fluam através desta vida de forma extraordinária. Pai, eu profetizo que os traumas se transformam em testemunhos poderosos a partir de hoje. Que cada experiência dolorosa se torne uma chave que abre portas de libertação para outros cativos. Que a história de superação desta pessoa se torne esperança para os desesperançados. Senhor, revela agora o propósito eterno. Que os olhos espirituais sejam abertos para ver como Tu tens orquestrado cada circunstância para um plano maior. Que a fé seja fortalecida pela revelação de que nada foi desperdiçado, tudo teve um propósito divino. Eu declaro vindication divina sobre esta vida. Que toda injustiça seja corrigida, toda calúnia seja desmascarada, toda promessa seja cumprida. Que o inimigo seja forçado a devolver tudo que roubou com juros multiplicados. Profetizo que portas sobrenaturais se abrem agora. Conexões divinas são estabelecidas. Oportunidades extraordinárias se manifestam. Que o favor de Deus seja evidente de forma inegável na vida desta pessoa. Declaro que a unção de José para governar, a unção de Davi para liderar, a unção de Paulo para plantar igrejas, a unção de Eliseu para operar milagres, repousa sobre esta vida agora. Que sinais, prodígios e maravilhas sigam seus passos. Pai, que esta pessoa se torne uma demonstração viva do Teu poder transformador. Que sua vida seja evidência irrefutável de que Tu podes transformar qualquer situação. Que multidões sejam impactadas através do testemunho desta vida. Eu selo esta oração com o sangue de Jesus Cristo. Que tudo que foi profetizado se cumpra no tempo determinado por Ti. Que Tua glória seja manifestada de forma extraordinária através desta vida preparada na fornalha da aflição. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém e amém. O processo da forja divina está completo. Agora é tempo de manifestação da glória de Deus através de sua vida. Que esta revelação transforme para sempre sua perspectiva sobre a dor e o propósito eterno de Deus para você. Manifestação e testemunho da transformação.
Agora que você recebeu esta revelação sobre o protocolo secreto da Forja Divina, chegou o momento de declarar publicamente o que Deus tem feito em sua vida. Existe um poder sobrenatural na confissão pública da bondade de Deus. Quando você testemunha sobre a fidelidade divina, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também se torna um instrumento de esperança para outros que estão passando pelo mesmo processo. A Bíblia nos ensina em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Seu testemunho não é apenas uma lembrança do passado, é uma arma espiritual que derrota o inimigo e liberta cativos. Quando você declara publicamente como Deus transformou sua dor em propósito, você está profetizando sobre a vida de outros que precisam da mesma esperança. Quero que você pare agora mesmo e reflita sobre tudo que ouviu. Pense em como essa revelação ressoa com sua própria jornada. Reconheça como Deus tem usado cada circunstância dolorosa para forjar algo extraordinário em sua vida. Veja como Ele tem transformado seus traumas em testemunhos, suas feridas em unção. Se esta palavra tocou seu coração, se você reconheceu o processo da forja divina em sua própria vida, eu quero que você vá até os comentários agora e declare comigo: Deus está transformando minha dor em propósito eterno. Não tenha vergonha de testemunhar. Sua declaração pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir de sua jornada. Compartilhe brevemente nos comentários como você tem visto a mão de Deus trabalhando através de suas dificuldades. Conte como Ele tem usado suas experiências mais dolorosas para desenvolver caráter, autoridade espiritual e compaixão genuína. Seu testemunho se tornará combustível de fé para outros que estão na fornalha da aflição. Lembre-se de que quando você testemunha publicamente sobre a bondade de Deus, você está cumprindo um mandamento bíblico. O Salmo 106, versículo 2 pergunta: quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor ou fazer ouvir todo o seu louvor? A resposta é: você pode. Você que passou pelo processo, você que foi forjado na dor, você que experimentou a alquimia divina. Se você deseja continuar recebendo revelações como esta, se você quer ser alimentado espiritualmente com conteúdo que vai além da superfície religiosa e toca no coração dos mistérios de Deus, eu convido você a se inscrever neste canal. Aqui você encontrará palavras que não apenas informam, mas transformam. Mensagens que não apenas tocam sua mente, mas revolucionam sua perspectiva sobre os caminhos de Deus.